Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, na CIEB TV, mais uma oportunidade que nós temos de seguir aprendendo a respeito da palavra do Senhor na nossa escola bíblica online. Que você possa pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, que você possa se assentar em um local tranquilo, para que juntos nós possamos continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Conta-se que certo homem, querendo que seu filho fosse uma pessoa sábia quando crescesse, ou crescesse uma pessoa sábia, entregou seu filho aos cuidados de um mestre, muito respeitado, muito conceituado no Oriente e tido como um dos homens mais sábios do mundo. O seu filho era muito bobo, muito tolo, muito arrogante, e o seu pai queria que ele se tornasse um grande homem. Assim, entregou aos cuidados desse mestre. Conta-se que, numa das lições, o mestre chamou o garoto para caminhar. E ele foi por um caminho difícil, um caminho íngreme, um caminho escorregadio, um caminho com muitas pedras pontiagudas e tal. E durante o caminho, o mestre, apesar de ser bem mais velho, claro, conseguia andar bem firme, desviando as pedras, não escorregando, e andava bem forte, bem firme. Já o garoto escorregava aqui, caía acolá, e a cada vez que ele caía, praguejava, reclamava e se cortava, se feria nas pedras, andava por caminhos com precipícios, e o garoto reclamava o tempo todo. Quando chegou no fim do caminho, o mestre olhou para um lado e para o outro: vamos voltar. Voltaram pelo mesmo caminho, e o garoto caindo, se cortando, se ferindo, reclamando, blasfemando. Chegou uma hora que o garoto perdeu a paciência e disse: mestre, hoje o Senhor não me ensinou nada. E o mestre disse: não, ensinar eu ensinei. Você que não prestou atenção e não aprendeu. Na vida, nós vamos ter momentos em que vamos andar em caminhos difíceis. Caminhos íngremes, escorregadios, que vão nos ferir, nos machucar. Em outros momentos vamos andar em caminhos pavimentados, calçadas e tal. Se você, toda vez que pegar um caminho na sua vida difícil, e você cair e ficar reclamando, praguejando, você nunca vai conseguir andar firme, andar ereto, andar bem na frente. O segredo de você caminhar bem por essa vida é aprender a não estar reclamando, não estar murmurando, praguejando quando os caminhos forem difíceis. O garoto calou-se, aprendeu a lição. Agora, essa história oriental, ela tem alguns princípios muito interessantes. Princípios, inclusive, que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus. A aula de hoje poderia muito bem ser uma ilustração dessa história que eu acabei de contar do sábio e do seu aprendiz. Por quê? Porque a lição de hoje, a aula de hoje, traz lições que, se você tiver a sabedoria de aprender e colocar em prática, quando os caminhos forem difíceis, ou os dias forem difíceis, você vai conseguir passar por eles melhor do que esse jovem aprendiz. Vai passar como aquele mestre, não como jovem aprendiz. Abra suas Bíblias para Marcos capítulo 1, 40 a 45, e vamos ver aqui 3 lições preciosas da Palavra de Deus para as nossas vidas. Marcos 1, 40 a 45. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai,
mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu creio que o maior erro da humanidade é ter toda a oportunidade de aprender de Deus e não querer aprender. Eu vou repetir. Eu creio que o maior erro da humanidade é ter toda a oportunidade de aprender de Deus e não querer aprender. Veja bem, não é nem poder, não é nem o fato de não poder aprender, porque podem, é não querer aprender de Deus. Essa passagem que eu acabei de ler para os meus amados irmãos, ela foi pregada durante os milênios do cristianismo por muitos e muitos pregadores. Muitos sermões foram escritos acerca dessa passagem, livros foram escritos acerca dessa passagem. Essa passagem aqui é um marco importantíssimo na história de Jesus Cristo, do cristianismo, da missão de Cristo na terra, da missão do Messias na terra. Você pode achar, puxa vida, mas é tão importante assim? É. E eu vou dizer aqui apenas 3 lições dessa passagem. Mas são 3 lições que poderiam ser subdivididas em inúmeras lições. Eu vou dar apenas 3. E essas subdivisões, sublições no texto que gerariam mais lições, fica ao encargo de você e do Espírito Santo. Se você quiser aprender, como o jovem aprendiz lá, que queria aprender, não vai faltar lições para a sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa, essa passagem é uma das poucas que está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Pode observar que esse episódio está registrado nos 3 evangelhos, o que já mostra grande importância. Segunda coisa, Marcos não nos diz o local, Mateus nos diz. Foi logo depois do Sermão do Monte. Assim que Jesus desceu do Sermão do Monte, você pode conferir lá depois em Mateus, capítulo 8. Assim que Jesus desce do Sermão do Monte, acontece esse episódio. Então, depois daquele sermão, quando ele desceu da montanha, acontece esse episódio do leproso. Lucas, que olha para esse fato aqui, para essa situação como médico, porque Lucas era médico, é um cientista, é um historiador, um homem ligado à metodologia científica, ele descreve o homem mais detalhadamente do que Marcos. Marcos diz que se aproximou dele um leproso, mas Lucas diz que ele estava coberto de lepras, da cabeça ao pé. E como eu falei para os meus amados irmãos, eu vou apenas levantar aqui 3 lições. A primeira lição é a lição que eu chamo do doente. A segunda lição é a lição do médico. E a terceira lição é a lição da cura. Então, 3 lições que eu vou trazer para cá, cheia de outras tantas lições, entre elas a lição do doente, a lição do médico, a lição da cura. O primeiro quadro do texto põe-se sobre o leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Uma frase tão pequena como essa, mas com tanto significado. Olha só. Primeira coisa, o que era lepra? A lepra, nessa cultura, e até recentemente, até no início do século XIX, até mesmo, vou até mais longe, até no início do século XX, durante 3 a 4 mil anos, a lepra foi um dos piores males da humanidade nessa cultura bíblica, na cultura oriental e na cultura mundial. A lepra foi um dos piores males da humanidade. O problema em identificar hoje essa doença, esse tipo de lepra, é porque a cultura juntava tudo.
Qualquer coisa que fosse mancha, ela poderia ser lepra. A palavra hebraica para lepra é sarat. Uma pessoa com sarat é uma pessoa leprosa. Mas como eu disse, podia ser uma hanseníase, podia ser um câncer de pele, podia ser um câncer de pele que atingia os ossos, que é o pior tipo de lepra. Não atingia só a pele, mas os próprios ossos, que muitas vezes na Bíblia fala, entrou podridão nos meus ossos. Davi fala até isso poeticamente no Salmo 51. Era um tipo de lepra que você ia morrendo aos pedaços. Então era uma doença terrível. A lepra, quando era identificada numa pessoa, a pessoa já era vista como uma pessoa condenada. A pessoa, quando era identificada com lepra, já era considerada uma pessoa condenada. Então, a lepra era uma doença terrível. Além do mais, todos os grandes pregadores, desde os pais da igreja, passando pela reforma protestante e até os dias de hoje, quando eles lêem essa pregação, quando eles fazem essa pregação da cura do leproso, eles sempre afirmam que a lepra na Bíblia é a doença que mais se parece com o pecado. De todas as doenças que nós encontramos na Bíblia, a doença que mais se parece com o pecado é a lepra. Se você olhar para a lepra e para o pecado, você vai fazer um curso de teologia, vai estudar, por exemplo, a martiologia, que é a doutrina do pecado. Se você olhar uma coisa e a outra, é incrível como as mesmas coisas que o pecado faz, a lepra faz. Deixa eu só citar algumas coisas para você. Primeiro, a lepra causa problema físico, claro. Igual o pecado. Nós só vivemos hoje 70, 80, 90 anos e daí de 80 em diante já é enfado e canseira por causa do pecado. Por quê? Porque fisicamente o pecado nos matou. Éramos para ser eternos, agora somos limitados, temporais, fisicamente. Por quê? Porque o pecado encurtou nossa vida, o pecado trouxe a morte do nosso corpo físico. Segunda coisa, a lepra trazia problema social, igual ao pecado. O que destrói uma nação é pecado. No dia que o Brasil descobriu, as nações do mundo descobrirem que o seu problema é pecado e o que destrói a nação é pecado, esse mundo poderia ter uma chance de melhorar. Então, causa problema. Uma pessoa leprosa, ela era retirada da sociedade. Era uma pessoa proscrita. Ela era retirada, isolada, até porque a lepra é contagiosa. E por isso a dificuldade de identificar os tipos de lepras na cultura antiga. Porque havia lepras que alguns acreditam que era por conta de bactérias ou vírus. E outras não. Mas ela era contagiosa. E então a pessoa era tirada do convívio social. Você não podia tocar, você não podia se aproximar, você não podia pegar num prato que o leproso pegou. Socialmente você estava condenado. Condenado fisicamente, condenado socialmente. Você era afastado, colocado num lugar e nada que você tocasse alguém podia tocar. A lepra afastava você da sua família, não só da sociedade, mas da própria família. A própria família entregava o leproso para um local isolado. No tempo de Jesus havia o Vale dos Leprosos, onde era um local onde ficavam todas aquelas pessoas com essa enfermidade. Trazia problemas então físico, social, familiar, mas trazia problema espiritual. Um leproso ele não tinha como ir a nenhum culto, nenhum serviço sagrado, nenhum templo, seja cristão ou não cristão, judeu ou não judeu. Ele estava banido de oferecer seu serviço sagrado em qualquer templo. Então, espiritualmente, trazia esse problema. Uma outra coisa era o problema psicológico, porque você passava a conviver sem esperança de viver. Você passava a viver sem esperança de vida. Você perdia a esperança, você tinha problemas terríveis psicológicos, por isso que alguns se matavam logo, para não passar pelo sofrimento, se suicidavam-se. Então, psicologicamente era terrível. O pânico, a ansiedade, o medo, a falta de esperança
Era uma situação terrível. E isso que eu falei sobre a lepra, você pode observar que o pecado faz a mesma coisa. O pecado traz problema físico, problema social, problema familiar, problema espiritual, problema psicológico. Mas o pecado, assim como a lepra, torna a pessoa insensível. Uma pessoa às vezes, ia descobrir que estava com lepra, quando ela pegava uma coisa quente, a própria mão no fogo, a perna no fogo, não sentia nada. Porque havia lepra que deixava o seu corpo insensível. Como o pecado nos deixa insensível. Era contagiosa, como já falei. A lepra fazia você cheirar mal. Desculpe. Fazia você cheirar mal. Então veja que a lepra e o pecado, elas têm muita semelhança. Muitas. Por isso que, repito, os pregadores antigos, desde os pais da igreja, como eu falei, até os próprios escritores inspirados por Deus, o rei Davi e outros, comparavam a pessoa lepra, o leproso, como uma pessoa condenada no pecado. Então, esse é o primeiro quadro, né? Olhando para o doente, a situação dele. Agora, esse doente vai fazer coisas interessantes. Diz o texto aqui, aproximou-se dele um leproso. Eu acabei de falar que uma pessoa leprosa era isolada da sociedade. Ia para um vale dos leprosos, e de lá não podia sair. Se ele saísse desse vale, ou se ele estivesse indo para esse vale, ele tinha que fazer duas coisas. Primeiro, andava isolado. E se por acaso tivesse que passar perto de uma aldeia ou de alguém, ele ia tendo que gritar de longe, imundo, imundo, para as pessoas se afastar. É assim a situação. Dizer o texto que o leproso se aproximou dele é algo tremendo. Porque o leproso quebrou ali várias barreiras para poder se aproximar de Jesus. A barreira da lei, a barreira da sanitária, a barreira do preconceito, a barreira do medo. Mas ele vai até Jesus. E é muita coragem. Provavelmente Jesus no Sermão do Monte, a multidão lá em cima, como estava todo mundo lá, ele conseguiu vir sozinho, sem ninguém por perto, e esperar Jesus descer do monte. Mas é muita coragem o modo como ele chegou. Então, aproximou-se dele. Eu até creio que foi este exemplo que abriu a porta para outros leprosos irem até Cristo, como aquele caso dos 10 leprosos. Eu creio que foi esse exemplo aqui que abriu as portas para outras pessoas criarem coragem para ir a Cristo. Não era fácil esse leproso ir até Cristo. E é uma grande lição. Pessoas têm tanta oportunidade de ir a Cristo, tantas oportunidades de conhecer Jesus, de conhecer Deus, e não vão às vezes por coisas pequenas, como um vício, como, sabe, um copo de cachaça, um cigarro, uma droga. Mas para eles é uma barreira para ir até Cristo e não conseguem enfrentar, não conseguem vencer. Esse leproso venceu várias barreiras, derrubou várias barreiras para ir até Cristo. Teve coragem. Mas ele não foi de qualquer maneira. Diz o texto aqui, rogando-lhe de joelhos. Lucas diz que prostrando-se com o rosto em terra. Ele foi, mas ele foi humilde. Ele foi até Cristo, mas foi com humildade. Ele não chegou lá mandando em Cristo, como alguns hoje na televisão fazem. Não, ele foi humilde. Ele disse, se quiseres, pode curar, pode purificar-me. Veja, ele vai humilde, ele vai com coragem, ele vai humilde, mas ele vai submisso à vontade de Cristo. Senhor, se quiseres, é a tua vontade, é o Senhor quem sabe. Então ele vai até Cristo com coragem, ele vai com humildade, ele se dobra diante de Cristo, ele é submisso à vontade de Cristo. Se quiseres, meu Pai, pode.
A quarta coisa é que ele vai com fé. Quando ele chega diante de Cristo, na situação que ele está, e Lucas deixa claro, coberto de lepra, mas ele estava no final da vida. Ele estava quase morto já. Se quiseres, pode purificar-me. Era a mesma coisa, Senhor. Para os homens não tem solução. Para a medicina não tem solução. Para os falsos deuses não tem solução. Para os padroeiros e santos não tem solução. Mas tu, Senhor Jesus, é Deus. Tu tem todo o poder no céu e na terra. Se o Senhor quiser, o Senhor faz esse milagre e eu fico purificado. O Senhor pode me purificar. O Senhor pode derrubar esse mal na minha vida. O Senhor pode me curar. O Senhor pode me restaurar. O Senhor pode me purificar. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, o Senhor pode até não ser Deus para essas pessoas que estão te questionando aí. Mas para mim, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o Messias caminhando pela terra. E se quiser, o Senhor pode resolver esse problema que eu estou. Esse problema que não tem solução humana, mas tem solução em Deus. É uma declaração poderosa da divindade de Cristo. É uma declaração poderosa da messianidade de Cristo. O Senhor é o Messias, o Filho de Deus caminhando sobre a terra. E se quiser, resolve esse meu problema. Eu li apenas um versículo. Quantas lições nós não poderemos tirar aqui desse versículo? A fé, a coragem dele, a situação de doença dele, a humildade dele, a submissão à vontade de Cristo, inúmeras lições. Mas eu resumi apenas em uma só. A lição do doente. Isso me leva para o segundo ponto da nossa lição. A lição do médico. O versículo 41 não foca mais no leproso, no doente, mas no médico. Foca no médico. E diz o seguinte, Jesus, que é o médico, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. Então vamos lá. Do mesmo jeito que o versículo anterior tem várias lições, a mesma coisa nesse versículo tem várias lições. A primeira coisa é que ele foi direto a Jesus. Ele foi direto a Cristo. Se tinha uma pessoa que precisava de um intermediador, de um intercessor, de um mediador entre ele e Jesus Cristo, era esse leproso, porque ele não podia se aproximar de ninguém. Então ele precisava de um mediador para ir até Cristo. No entanto, o texto diz que ele foi direto a Jesus. E muitas pessoas até acreditam que Jesus é todo-poderoso, como o leproso acreditou, que Jesus é Deus, que Jesus pode resolver nossos problemas. Mas na hora que está com um problema, ao invés de ir a Cristo, direto a Cristo, eles vão aos amigos de Cristo, aos discípulos de Cristo, a mãe de Cristo, a família de Cristo, os discípulos de Cristo, mas não vão a Cristo. Ele foi direto a Jesus. E essa é uma lição importante. Talvez muitas pessoas não tenham a solução dos seus problemas porque acham que não são dignas de ir até Cristo. Porque acham que não podem ou não merecem ir direto a Cristo. Quando foi o próprio Cristo que disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse leproso era indigno de ir até Jesus, assim como eu, como você. Se nós não temos a lepra física, glória a Deus por isso, espero que nenhum de nós tenhamos, nós temos a pior lepra que tem, que é a lepra do pecado. A lepra do pecado que nos deixa na mesma situação do leproso, como eu acabei de falar. E foi para pessoas como eu, como você, que temos a pior de todas as enfermidades, que é o pecado, que Cristo disse, vinde a mim. Foi pessoas como eu, como você, pecadores, que o Evangelho de Marcos diz o seguinte, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido.
veio para os pecadores. Então essa lição é profunda, a lição do médico. O médico aceita todos, por pior que seja a situação física, psíquica, espiritual. Por mais imundo que estejamos, o médico aceita todos. Não só aceita, como convida todos. E ele foi. E quando ele foi, sabe qual é a atitude do médico? Profundamente compadecido. Olha a segunda lição, que coisa linda. O médico profundamente compadecido. Essa expressão profundamente compadecido, que já em português é uma expressão profunda, bonita, na língua grega é linda. Profundamente compadecido dá ideia, a palavra grega é splarrizomai, palavra difícil, complicadinha, que é a palavra para entranhas. É como se ele tivesse movido em todas as suas entranhas. Aquelas passagens que diz Jesus movendo no seu íntimo. É um sentimento que arrepia você por dentro, que mexe por você por dentro. Essa é a lição do médico. O médico, ele tem compaixão das pessoas que chegam a ele enfermas, por pior que seja a enfermidade, por pior que seja a doença física ou espiritual. Ele se compadece, profundamente compadecido. Por isso que eu enfatizei o ponto dele ir direto a Jesus. Porque nós muitas vezes ouvimos mensagens por aí que o pecador não pode ir direto a Jesus. Como que um pecador pode ir direto a Jesus? Como? Não pode ir direto a Jesus. E comparam Jesus com um governador, com um prefeito, com um presidente, que do jeito que você não pode ir direto no presidente, você também não pode ir direto a Cristo. Só que o texto bíblico mostra o contrário. Jesus não só convida você para ir até Ele, como Ele te aceita do jeito que você chega, e mais, se compadece de você. Profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Isso aqui é outra coisa tremenda. Ninguém tocava no leproso, porque já falei, era uma doença contagiosa. Se você tocasse no leproso, você ficaria imundo. Só que acontece aqui uma coisa para a eternidade, uma cena que ficou para a eternidade no ministério de Cristo. Ele estendendo a mão e tocando naquele homem. O puro, que é Cristo, não ficou impuro por tocar nesse leproso. Aconteceu o contrário. O impuro, que foi tocado pelo puro, se purificou. Ninguém, repito, ninguém tocaria nesse homem. Deus tocou. E mais uma coisa, a minha versão colocou tocou. Mas eu estava vendo aqui essa palavra no original, tocou, é uma palavrazinha que na língua grega é a palavra ipsato. Melhor, ipsato. Ipsato não é a ideia de apenas um toque, como está na nossa tradução em português. Não. Por exemplo, lembra quando Maria Madalena foi no sepulcro e na ressurreição de Jesus? E ela vê Jesus, diz, Rabone, mestre, e abraça os pés de Jesus. E Jesus diz para Maria, Maria, não me detenha. A palavra deter ali é a mesma palavra para tocar aqui. Ipsato. Ou seja, não é apenas um toque, dá a ideia de um abraço, porque Maria Madalena abraçou Jesus, para Jesus não sair dali. Ela abraçou as pernas de Jesus. E a mesma palavra. Nas epístolas, essa palavra aparece, por exemplo, em 1 Coríntios, quando ele diz, olha, vocês dizem, não manuseie isso, não manuseie aquilo. E a palavra manusear lá é a mesma palavra aqui, ipsato, traduzido como tocar. O que significa isso? Significa que não foi apenas um toque, o que já seria esplêndido, o que já seria assombroso, uma pessoa tocar num leproso.
Mas a ideia é que ele abraçou. Manusear é você passar a mão, você amassar, amaciar. Por exemplo, a palavra é usada para aquele negócio de barro, né? A pessoa que está fazendo alguma panela de barro, ou também que está mexendo na cozinha, cozinhando, pega uma panela, bota para cá, bota para manusear. É a mesma palavra. Então não foi um toque apenas. Jesus é como se ele tivesse abraçado o homem, tocado nele. E é uma cena tremenda. Pela primeira vez, um rabi, um mestre, vai até um leproso, imagina a cena, toca, manuseia, abraça ele, na situação que ele estava. É muita misericórdia, é muita graça. E não só isso, ele afirma, eu quero. Eu vou tocar você, eu vou abraçar você. E é Cristo que estende a mão. Veja que o leproso clama por misericórdia, prostrado no chão, clama por misericórdia. E a palavra que ele fala aqui, rogando-lhes, a palavra paracalô. Hoje fala paracalô no grego moderno, mas no grego koiné é paracaléu, no grego koiné. E paracaléu no grego koiné é clamar por socorro, é um grito de ajuda. Hoje, no grego moderno, é um agradecimento, mas no grego koiné é um grito de ajuda, é um clamor por socorro, paracaléu. Então, Jesus, depois que ele grita, que ele clama, é Jesus que estende a mão para ele. Tantas pessoas com enfermidades terríveis, físicas, espirituais, psicológicas, de todas as maneiras, não vão a Cristo muitas vezes por doutrinas erradas, que ensina a eles que eles não podem ir a Cristo, quando Cristo chama para você vir até Ele, clama para você ir até Ele. Mas a lição que fica aqui é que todo aquele que clama, todo aquele que invoca o nome do Senhor, o Senhor salva, o Senhor cura, Ele estende a mão. Então ele toca e diz, quero, fica limpo. A lição do médico. E uma coisa que eu quero destacar também aqui é que o pecador foi até Cristo, aproximou-se dele um leproso, mas Cristo também foi até ele. O leproso foi a Cristo e clamou, mas é Cristo que vem até ele, toca e cura. Então essa é a lição do médico, a lição do doente, a lição do médico. Repito, quantas lições nós não podemos tirar em apenas 2 versículos dessa cena tocante do ministério de Cristo. Mas uma terceira lição que eu quero chamar a atenção é a lição da cura. Como eu disse para vocês, a lepra não tinha cura. Na situação que esse homem está, não tinha jeito, ele estava morto. Era um morto vivo, ou um vivo esperando apenas a hora da morte, sem nenhuma esperança. E quais são a lição da cura que nós podemos trazer aqui? Então vamos lá. Primeira coisa, quando Jesus toca numa pessoa, quando Jesus estende a mão para uma pessoa, a cura é completa. Quando Jesus estende a mão para uma pessoa, quando Jesus toca numa pessoa, abraça, a cura é completa, perfeita. Eu creio que isso é importante falar, porque nós estamos vivendo uma época de um evangelho fraudulento, de curas e milagres, que a gente olha assim e vê a mão da pilantragem, do engano, do logro, usando o nome de Deus. Ninguém duvida que Deus pode curar, ninguém duvida. Mas pelo que eu vejo na televisão, nenhuma daquelas curas são
como as curas que Cristo fez. Nenhuma. Porque se uma daquelas pessoas, pelo menos na mídia, fizesse uma cura como essa daqui, meu irmão, seria um espetáculo midiático para o mundo todo. A cura de Jesus não era uma cura espetaculosa ou um espetáculo de enganação. Não, era real, era verdadeira, era 100%. A pessoa batia o olho e via o poder de Deus. Não havia dúvida. Porque quando Jesus toca numa pessoa, quando Jesus estende a mão para uma pessoa, ele cura totalmente. Agora veja bem. Veja que o leproso, quando chegou, diz: se quiseres, pode purificar-me. A palavra aqui, purificar-me, catarise na língua grega, não é apenas uma purificação do corpo, mas é a palavra cerimonial que era usada no templo para as purificações dos judeus. E Jesus diz: quero, fica limpo. E a palavra fica limpo, que aparece aqui na minha versão, provavelmente vai aparecer também na sua versão, no versículo 41, é a mesma palavra purificado. É como se Cristo tivesse dito assim, olha, é como se o leproso falou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus respondeu: quero, fica puro. Porque é a mesma palavra, catarise. No 42, repete a mesma palavra. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou, catarise, ficou purificado. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Está nos ensinando que Jesus não somente purifica o corpo, mas como purifica a alma, purifica o espírito. Em outras palavras, é uma cura completa. Lembre-se, quando ele chegou lá, ele era um homem sem esperança, sem família, sem amigos, isolado. Era um homem triste, um morto-vivo. Jesus não só o curou da lepra, mas devolveu para ele a esperança, devolveu para ele os amigos, a família, devolveu para ele a vida. E devolveu mais ainda, devolveu a vida eterna. É uma purificação completa da mente, do coração, do corpo, da alma e do espírito. Essa é a lição da cura que nós podemos dizer. Essa cura fez com que esse homem fosse transformado. Veja que Jesus até pede para ele não divulgar, advertiu veementemente, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Mas não é uma contradição? Não digas nada a ninguém, mas vai ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Vamos lá. Jesus estava evitando muita propaganda sobre ele. Eu falei, é o contrário dos pregadores midiáticos de hoje. Que se pudesse fazer um milagre desse, seria 24 horas no ar, todas as televisões falando. Jesus não queria divulgação, não queria o ibope por causa do seu ministério, senão ele não conseguiria terminar seu ministério. Ora, ele evitando, se afastando, teve apenas 3 anos e meio de ministério. Tu imagina com as autoridades em cima dele e o povo. Ele não teria condição nem de ter tido 3 anos e meio de ministério. Mas ele manda o leproso ir ao sacerdote. Por quê? Porque segundo a lei, quando alguém era curado de lepra, e eu repito para você o que eu falei no começo, havia vários tipos de lepra. Embora fosse uma palavra só para todas elas, havia vários graus e tipos de lepra. Quando uma pessoa era curada, tinha que ir no sacerdote. Só para você ter uma ideia, uma pessoa calva, que o cabelo começasse a cair, podia ser lepra. Eles confundiam com lepra. E de repente, não é lepra, é calvície mesmo. E aí a pessoa
era tido como purificado. Não é lepra, é apenas um problema lá que tal. Então, ele não sacerdote, ele estava cumprindo a lei, já que Jesus veio também para cumprir a lei, ele não ia quebrar a lei de Moisés dizia isso, a lei de Deus diz isso, ó, vai lá, paga, faz uma oferta, dá uma oferta no templo, e era um testemunho da graça e da misericórdia de Deus, e foi isso que ele fez. A diferença é que quando ele foi curado, que ele fez, o sacerdote mostrou a purificação, tinha que fazer o sacrifício, aquela coisa toda, ele estava dizendo, olha, Jesus Cristo. Quem me curou foi esse homem chamado Jesus Cristo. Quem me purificou foi esse homem chamado Jesus Cristo. Eu fui até ele e ele me curou e ele me purificou. Eu estou agora limpo, purificado, restaurado, sarado e ainda por cima salvo. Por quê? Porque esse homem Jesus Cristo fez isso. E quando ele dá esse testemunho, diz o texto que Jesus nem podia mais entrar nas cidades. E você vai ver que daqui em diante as multidões que já estavam seguindo Jesus aumentam muito mais ainda. Tanto é que ele vai se afastar para poder conseguir treinar seus discípulos, ensinar seus discípulos e concluir o seu ministério. Meus amados irmãos, como eu disse no começo do nosso estudo, naquela ilustração do sábio, né, e o seu aprendiz que não queria aprender, o sábio disse para o garoto que se ele quisesse, ele poderia aprender muito. Ele achou que não tinha aprendido nada andando naqueles caminhos íngremes, escorregando aqui, caindo acolá. Não, você tem muito a aprender. Você pode aprender a caminhar em caminhos difíceis. Caminho fácil, todo mundo anda. Agora, andar em caminhos difíceis, quando a vida nos traz esses caminhos, é que outros 500. Essa pregação de hoje, essa aula de hoje, é a aula daquelas lições que nós podemos tirar se nós tivermos sabedoria e vontade e querermos tirar lições para as nossas vidas. Eu disse no começo da pregação que o maior erro da humanidade é ter toda oportunidade de aprender de Deus e não querer aprender. Esse é o maior erro da humanidade, na minha opinião. É ter toda a oportunidade de aprender de Deus e não querer aprender. Nesses pequenos versículos, nesse pequeno exemplo, tantas coisas que nós não podemos aprender. A lição do doente, a situação dele, que é a situação de todo pecador. A lepra é uma figura clara do pecado e suas consequências. A lição do médico, misericordioso, todo-poderoso, cheio de graça e de amor, de misericórdia, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E a lição da cura. A cura que vem não só para o corpo, para a mente, para o coração, mas também para a alma, para o espírito. Cura que muda, que transforma, que dá a você não apenas a vida ou uma vida melhor, não. Dá a mim, dá a você a vida eterna, uma cura eterna. Esse é o Jesus Cristo que o Evangelho de Marcos nos mostra. Um Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, o Senhor dos Senhores, que veio a esse mundo para servir ao invés de ser servido. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, pela vida do pastor Helder, que tem semana após semana dedicado o seu tempo para nos ensinar a respeito da palavra do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, que tem acompanhado semana após semana as nossas aulas da Escola Bíblica Online. Que nós possamos colocar em prática o que temos aprendido e que nós possamos continuar sendo igreja e participando das nossas programações. Amanhã, quinta-feira, nós temos mais um vídeo pela manhã aqui no nosso canal do YouTube. Na sexta-feira nós temos a nossa live de oração no Instagram, @CiebCaçapava. No domingo, se Deus permitir, nós estaremos juntos para mais uma celebração online. Que Deus abençoe a sua noite de quarta-feira, que Ele continue cuidando da sua vida, das nossas vidas e da nossa igreja. Deus abençoe.